Bom dia a todos os seguidores do nosso canal. Vale a pena comprar da nossa página www.recomendocomprar.com.br e agora também do nosso podcast, já disponível aí na Amazon Music e no Spotify. Hoje nós vamos falar de livros conservadores, os 10 melhores livros conservadores para se ler no ano de 2022 ou 2023, 2024, sei lá quando você vai ver esse vídeo, né? Mas pelo menos em 2022 todos eles já estão disponíveis para venda e traduzidos para o português. Agora, por que a gente está fazendo esse vídeo? Bem, há algumas coisas que todo jovem conservador deveria saber, seja para o seu aprimoramento intelectual, para manter discussões bem embasadas ou até mesmo por aspirações políticas. Boas noções dos fundamentos econômicos, por exemplo, são críticos para qualquer conservador que defenda o livre mercado. Uma boa compreensão do que se entende por análise dos fatos e direitos inalienáveis é a chave, bem, para quase tudo. O jovem conservador não pode contar com o sistema educacional atual para lhe ensinar as ideias mais importantes do conservadorismo. Felizmente, existem centenas de clássicos conservadores escritos por alguns dos pensadores mais brilhantes e importantes da história, que estão disponíveis a um clique de distância. E uma boa notícia aqui para você, né, colocando um pouco o assunto ao lado, a maior parte desses já está de graça, porque tem mais de 80 anos aí, então já não tem mais direitos autorais. Mas mesmo aqueles que têm, é melhor gastar aí um dinheirinho de cerveja num bom livro do que, sei lá, no Netflix da vida, né? Falando nisso, vejam também o nosso vídeo falando das melhores séries fora do Netflix para vocês que não querem dar dinheiro para a empresa lacradora, para a empresa que procura destruir a família. Bem, voltando para o vídeo, os livros escolhidos foram divididos em 3 listas. Primeiro, os melhores livros para conservadores iniciantes. Leituras ideais, de fácil compreensão para quem quer aprender mais a respeito do tema. A segunda lista, os melhores livros conservadores estrangeiros, escritos por autores celebrados no mundo todo. E a terceira e última lista, os melhores livros conservadores brasileiros, com a temática mais específica para o nosso país. Então, antes de começar a lista, um pedido, né? Se você gostou do vídeo, clica no like, se inscreve no canal, por quê? Porque quando você faz isso, o YouTube passa a mostrar os nossos vídeos para mais pessoas, e nós crescemos. E mais gente vai ver os nossos vídeos, ao invés de ficar perdendo tempo com o Felipe Neto, ao invés de ficar vendo todo esse tipo de coisa que ajuda a destruir nossa sociedade. Então vamos começar aqui a nossa lista, né? Primeiro, livros para conservadores iniciantes. E embora esses livros não sejam necessariamente sobre conservadorismo em si, eles irão ajudar o leitor a entender o que está no lado oposto do espectro conservador, ou seja, o que o conservador combate. O primeiro desses livros se chama Podres de Mimados: As Consequências do Sentimentalismo Tóxico, de Theodore Dalrymple. O Dalrymple escreve sobre o sentimentalismo arraigado nas novas gerações, que está estrangulando a vida pública. Sob o pretexto de criar filhos excelentes, ajudar os pobres, apoiar os deficientes e fazer o bem, coisas muito válidas, diga-se de passagem, mas estão usando esses pretextos para fazer exatamente o oposto. Estão usando os temas sociais, políticos, literários, para abandonar o raciocínio lógico e adotar o que o autor chama de culto do sentimento. Ou seja, usar o sentimentalismo, usar a culpa e abandonar a lógica para tudo. Coisa que a gente vê muito no debate político, na televisão, hoje em dia, especialmente nos veículos de esquerda, nos veículos progressistas. O próximo livro é um clássico de ficção, 1984, do George Orwell. É uma distopia futurística publicada pela primeira vez em 1949. É um clássico moderno, publicado poucos meses antes da morte do autor. E é o último romance dele. E o personagem principal, Winston Smith, é um homem preso em uma sociedade totalitária governada pelo Estado, onde tudo é feito coletivamente, mas todos vivem sozinhos. Ninguém escapa do olhar cínico e brutal do grande irmão, que é a autoridade dessa sociedade. E a filosofia do partido no poder não é nem de esquerda nem de direita, né? Pelo menos na definição clássica, mas é sim se manter no poder. Tem uma frase muito importante no livro: nós só nos importamos com o poder. Poder pelo poder, poder puro. Foi um grande sucesso em 1949 quando lançado, mas reflete de maneira espantosa a sociedade atual.
Agora vamos falar dos melhores livros conservadores estrangeiros. E pode surpreender você que eu vou começar por outra ficção aqui. É um livro que eu li faz mais ou menos 1 ano e meio. E que, honestamente, é um livro que me tocou bastante, que me emocionou até, né? É um livro de um autor chamado Graham Greene. Esse é o único livro de ficção da nossa lista dos melhores livros conservadores estrangeiros, porque antes a lista era para iniciantes. Porque pouco, se não nenhuma obra, aborda a jornada de um homem na descoberta dos valores e na defesa da verdade tão bem quanto esse livro. Porque esse livro vai tratar do tema da epifania. E em O Poder e a Glória, a epifania não é só do personagem, mas ela é de todos nós, leitores, que página após página começamos a entender melhor o sacrifício feito pelo protagonista. O Poder e a Glória do Graham Greene. Leiam. O próximo, Considerações sobre a França, Joseph de Maistre. Pode ser um pouco polêmico que eu esteja citando esse livro aqui. Algumas pessoas podem até me insultar por citar esse livro, porque muitos dizem que o autor era extremamente radical. Eu discordo, mas mesmo que fosse, ainda assim vale a pena ler. E o livro Considerações sobre a França se destacam pela novidade de uma leitura da Revolução em 2 níveis distintos. A primeira é uma interpretação mais vulgar de seu sentido político, como a instalação de uma república e a abolição da monarquia francesa. A outra interpretação da Revolução que o de Maistre faz no livro Considerações sobre a França é um sentido mais metapolítico da Revolução, como uma manifestação da providência e uma forma de punição da humanidade degenerada. Considerações sobre a França, Joseph de Maistre. Vale a pena comprar. O terceiro livro, A Vida na Sarjeta, O Círculo Vicioso da Miséria Moral. É um autor que eu já citei, mas esse é o segundo livro dele, Theodore Dalrymple. Ele vai usar relatos da vida real de indivíduos em situação de pobreza para examinar os pontos fortes e as falhas do estado de bem-estar social, emergentes na época na Inglaterra e em outras nações. É um livro que, inclusive, o Jordan Peterson recomendou no podcast dele. Se você ver o vídeo que nós fizemos também, um dos episódios também do nosso podcast, dos livros recomendados por Jordan Peterson, você vai ver que esse é um dos livros que o Jordan também recomendou, o Dr. Peterson. O próximo, A Rebelião das Massas, José Ortega y Gasset. Em seu famoso livro Revolta das Massas... Revolta ou Rebelião? Pode ser. Eu estou recomendando, porque eu li a versão em inglês. Então, em português, eu acredito que seja Rebelião das Massas. Mas pode ser Revolta das Massas, dependendo da tradução. O filósofo espanhol José Ortega y Gasset escreveu que toda civilização é um equilíbrio contínuo entre autonomia e dependência, entre individualidade e laços sociais. E é a força essencial que mantém unida a estrutura cada vez mais diversa e complexa da sociedade moderna, que se chama cooperação. Felizmente para todos nós, tudo o que nós precisamos para experimentar a necessidade e o prazer da cooperação é uma cópia desse livro. O próximo, provavelmente você está esperando por algum momento eu citar esse autor, até porque é um dos meus favoritos. Eu já citei ele em outros episódios do canal. Roger Scruton. Tolos, Fraudes e Militantes. O Scruton, ao longo das páginas de Tolos, Fraudes e Militantes, aborda as maiores estrelas do marxismo cultural, de Lacan a Zizek, de uma forma sábia de criticar todos eles. Em vez de derrubá-los com críticas conservadoras habituais, com os clichês de sempre, ele critica a falta de sentido e a ausência de significado na ideologia desses revolucionários. E ele termina mostrando como o marxismo cultural foi criado e fundado em uma retórica psicopática, destrutiva, vazia e limítrofe. Tolos, Fraudes e Militantes, do Roger Scruton. O próximo é um livro escrito por um santo católico, mas bastante recente. Não é antigo, não. Bastante recente. São John Henry Newman, ou João Henry Newman. Depende de como você traduz o nome dele. E o livro se chama A Ideia de uma Universidade. O cardeal Newman foi convidado a fazer uma série de discursos sobre a essência da educação universitária em Dublin, na Irlanda, em 1852. Em seguida, houve a criação de uma universidade católica, da qual ele serviu como reitor, de 1854 a 1858, administrando os projetos de desenvolvimento do campus. Posteriormente, o John Henry Newman combinou todos esses discursos que ele fez na universidade, bem como ocasionais palestras, e compilou esse livro, A Ideia de uma Universidade, do John Henry Newman. Quando você lê esse livro, você vai perceber como é triste
o que nós chamamos como universidade hoje em dia. Como é triste observar a diferença entre o que o São John Henry Newman escreveu de uma USP, Unesp, Unicamp, PUC, assim por diante. E os últimos 3 livros da nossa lista fazem parte dessa lista dos melhores conservadores brasileiros. Eu não vou colocar nenhum livro do Olavo de Carvalho aqui, por quê? Porque nós já temos todo um vídeo recomendado aos livros do Olavo de Carvalho. Então eu decidi aqui, propositalmente, não colocar nenhum livro dele, porque é para dar espaço para outros autores, para outras leituras também, né? Então, primeiro, pare de acreditar no governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado, do Bruno Garchag. O Bruno Garchag relembra os momentos específicos da história brasileira e da formação do pensamento nacional que nutriram nossa cultura estatista e dependente do governo. Eu, apesar de eu ser um fã de história, desconhecia muitas coisas das mencionadas no livro. É uma boa leitura, escrita ainda no período pré-impeachment, então você vai ver grandes críticas ao PT. E foi uma das razões da, ainda que pequena, mas gradual mudança no pensamento de muitos brasileiros no pós-2016. Bruno Garchag. O autor tá meio sumido, faz tempo que eu não ouço falar dele. Livro Pare de Acreditar no Governo. O próximo, A Corrupção da Inteligência, Intelectuais e Poder no Brasil, do Flávio Gordon. Eu fiz um vídeo inteiro sobre esse livro, um dos primeiros vídeos do nosso canal no YouTube. Ainda não coloquei esse episódio no podcast, vou colocar em breve. Mas o Flávio Gordon, se valendo de anos de experiência e convivência no meio universitário brasileiro, e mais especificamente no mais anticonservador dos círculos deste meio, que são as ciências humanas, expõe a responsabilidade dos nossos intelectuais na destruição da nossa alta cultura. Porque não é que o Brasil nunca teve uma alta cultura, ele teve. O Brasil é a terra de José de Alencar, é a terra de Guimarães Rosa. Mas essa alta cultura foi destruída seguindo um projeto marcusiano de demolição dos alicerces morais da sociedade. Então é um livro que merece elogios, não somente pela coragem do Flávio Gordon, do autor, mas também pela extensa bibliografia usada para fundamentar o contexto histórico que levou ao estado degradante das universidades da cultura brasileira. E o último livro da lista, outro polêmico, outro que muitos até outros conservadores vão me criticar, mas eu digo, dane-se, porque é excelente. E o autor desse livro fez muito pelo conservadorismo, não só no Brasil, mas no mundo todo, entendeu? O autor desse livro aqui, ele ajudou a derrubar o comunismo na Estônia, para você ter uma ideia, né? Revolução e Contra-Revolução, de Plínio Corrêa de Oliveira. Bem, dizer o quê, né? É um livro excelente, por si só. O Plínio faz jus a ser um dos pensadores brasileiros e sul-americanos mais lidos no século XX. E a qualidade desse livro e não está só no argumento, mas sim na visão sobre as mudanças mundiais nos últimos 5 séculos que se materializaram de maneira assustadora. Essas reflexões no livro mostram uma visão sólida sobre como os revolucionários de várias estirpes procuram alterar e frequentemente destruir a sociedade. É uma recomendação que eu falo, é aquilo que eu falo, é uma recomendação absoluta. Leia Revolução e Contra-Revolução. E agora, aproveitando o finalzinho do vídeo para fazer uma recomendação extra. É um autor que não se compara com Plínio Corrêa de Oliveira ou com Bruno Garchag ou com Flávio Gordon, mas eu recomendo O que o Brasil pode aprender com a Polônia, lições para reconstruir o país, escrito por Levi Borba, escrito por mim. Então, eu recomendo que você leia esse livro. Por quê? Porque eu acredito que o que eu escrevi aí é bastante... demonstra, de certa forma, a minha experiência morando na Polônia e o que o Brasil poderia aprender com o povo polonês. Está disponível na Amazon, O que o Brasil pode aprender com a Polônia, lições para reconstruir um Brasil, um país, e também está disponível no Clube de Autores. E é isso. Se você gostou dos livros que a gente falou hoje, se você tem alguma sugestão, coloca nos comentários. Mordi minha língua aqui. Coloca nos comentários. E não esquece de dar um like no canal, se inscrever, checar o nosso podcast ou a nossa página www.recomendocomprar.com.br. E é isso, até a próxima.